Quanto vale hoje o Wanderson? Pergunta. Quanto vale o Wanderson Quantos anos hoje? tem o Wanderson? 19? 19? Olha, assim, ó, 10 é pouco. Pra mim, começa em 15. Não vale 15. Não vale 15. Eu acho que esse cara Não é vale lateral 15. de seleção. Hoje, né? Fazer pelo raciocínio, Ele é lateral. vamos fazer pelo raciocínio do Praxedes. Se o Praxedes é 7, ele é eu acho que ele vale o que vale o para Praxedes, 8 ou 9, que é o valor que eu acho que vale o Praxedes. 8 ou 9. Basicamente a mesma coisa. Hoje. Tá perguntando hoje, né? Muito bom 8 ou 9. lateral, cara. Ele é Não, um mas vale o eu não estou Praxedes. dizendo que ele é bom lateral, mas é projeção do que a gente imagina. Dentro Tá fazendo do que 20 ele anos agora, tá? Ele tem 20. Mas mesmo assim, o raciocínio é parecido. Hoje o Grêmio não vende por 10. Hoje, não vende. Esse é o ponto. Mas aí tem a realidade do Grêmio e a realidade do Inter. Esse é o ponto. Aí, O Grêmio tu tem não um vende. carro que vale 100. O Grêmio- Se o cara tá precisando desesperadamente pra vender, o cara te oferece 85, tu vende. falando- Agora se tu não. não precisa vender, não. Tô falando, analisando só o bem? jogador. Tá, mas é que, só o jogador. Vaguinha, tu não colocasse exatamente o meu pensamento. Isso aí. Se o Inter tivesse voando de dinheiro, ele iria apostar no Praxedes para tentar chegar a 15. Esse é o ponto para mim. O Grêmio, por exemplo, vai vender o Wanderson hoje por 10? Não vai. O Wanderson vai valer 10 na vida? Talvez sim, talvez não. Sabe qual é a diferença, César? Hoje, 2014. A diferença é 2014, de Grêmio para Inter. Sabe qual é? 2014, o presidente Romildo chegou cortando gastos. Não, ele não pagando chegou em contas. 14, né? Hã? Ele não chegou em 14. Janeiro de 15. Janeiro de 15, então é 2015. Refaz a tese aqui. É 2015. A diferença é 2015. Então, portanto, 6 anos, né? Em 2015, o presidente Romildo chegou cortando gastos para chegar nesse momento e o clube ter posicionamento para dizer o seguinte: calma, nós não vamos vender o cara por esse valor, nós vamos vender pelo valor que nós quisermos. O presidente Alessandro chegou agora. Na verdade, ele assumiu o Meneghetti há 3 meses, porque os primeiros 3 meses foi Mas só ele uma tava lá, continuidade. Tá, ele estava lá. Ele foi mas vice tava de lá. administração e foi vice de futebol. Eu não tiro a responsabilidade, mas Não, é uma não, coisa nem de ser pode. presidente. O João Patrício estava lá, né? Era Mas uma vice-eleito, né? Não, Meneghetti, eu já coloquei responsabilidade neles, porque eu acho... Eu coloquei muito forte, né? Na minha visão, e é tudo o que eu acho. Ninguém é dono O da Inter verdade pagou aqui. 2 milhões Mas de o que eu dólares. penso... Só vamos deixar claro. Há 2 meses atrás, vocês noticiaram aqui que o Inter comprou um jogador por 2 milhões de dólares. Vocês? Mas pagou em 10 vezes. Eu só quero saber se não tem que pagar em 10 vezes. Não, isso não... Tanto que eu... Só vamos deixar claro também, para não é nada de Disneylândia aqui. Eu detesto é parcelado. Se eu puder, eu compro à vista. Se eu não puder, eu não compro. Mas tudo bem. Eu concordo com essa tua tese. Mas aí eu vou fazer uma ressalva. É um investimento, né? Um Não único... interessa, JB. Não, César. Não interessa, é um único JB. investimento de um jogador que não tem. É diferente. Quanto Mas é a que vale o diferença é que Wanderson? há 6 anos o Grêmio está se organizando e o Inter faz 3 meses que está com o discurso de vamos parar de gastar e pagar as contas, porque esse discursinho do baldaço aí de só títulos pagam as contas, já está em $500 milhão a dívida do Inter. E nenhum título. E aí, Baldasso, vem. Nunca disse que os títulos pagam as contas. O que paga as contas é venda de jogadores. Venda de jogadores paga as contas. Se o Internacional tratar sua base como está tratando com essa desvalorização, não vai pagar suas contas nunca. Vou repetir aqui uma coisa para vocês. Só há uma diferença financeira entre Grêmio e Internacional. Só uma. A venda de jogadores. Agora, e o aliás- Internacional faz mal e o Grêmio faz bem. Aliás, sobre a base, o Meneghetti, só para fechar, porque quando eu faço as minhas críticas às categorias de base do Internacional aqui, eu sempre remeto às direções que comandaram a base no passado, tá? Mas eu não tenho condições de fazer crítica agora, neste momento, sobre o que está acontecendo do sub-20 para baixo. Mas eu tenho condições, por informações que eu tenho, de colocar aqui que está acontecendo uma mudança radical nas categorias de base do Internacional, com mudanças de nomes, com saídas e dispensas de jogadores que eram considerados promessas até ontem passado, né? Para não acharem que é ontem, quarta-feira, ontem no passado, e que agora não servem mais pela avaliação de quem está lá comandando o clube. Eu não estou dizendo que é certo ou errado. O que eu estou dizendo é que há uma forte e uma dura ruptura no processo. Sobre o Wanderson ainda, Meneghetti, a multa dele, o Grêmio renovou por 3 motivos. A multa dele, primeiro passou de 24 para 25, amplia um pouco mais. A multa passa de 50 milhões de euros para 100 milhões de euros, dá 600 milhões de reais, ninguém vai pagar isso, é só uma proteção. E uma melhoria salarial. O Grêmio valoriza ele, assim, em 2 anos é a terceira vez que ele ganha aumento salarial. Eu não sei quanto que é o salário dele, mas isso se explica pelo seguinte, ele era um coadjuvante no elenco principal em dezembro, hoje ele já é um protagonista, na minha visão tinha que ser Não titular, era do elenco inclusive. principal?
Hã? Não era do elenco Tá, principal. mas ele tava por subir, aí tu renova. Quando um cara tá na base, e aí tem muitas exceções, o Vitor Bobsin, que era um cara de seleção brasileira, de base, ele já vai ganhar mais do que isso. Mas na base os caras ganham entre 10 e 20 mil. Quando tu sobe para um profissional, aí depende, o goleiro ganha menos do que o centroavante, mas é na faixa dos 30 a 50 mil, que era mais ou menos o salário dele. Hoje, um jogador do nível do Wanderson, que é no mínimo um segundo reserva, insisto, para mim tinha que ser titular, é de 150 a 200. Ele não é segundo reserva, ele é reserva, né? O reserva, para mim, tinha que ser o titular, né? Mas tudo bem. Mas aí é um cara e por isso que tu tem que valorizar, porque imagina, tu não pode ter uma discrepância tão grande de um cara desse. Sim, não pode ter o dessa melhor diferença. jogador do time ganhando 140, por exemplo. Você né? citaram, Exatamente, é um erro, vocês não citaram, pode, que é o salário vocês de Ferreira. citaram a questão do Praxedes lá na Copa São Paulo. O Wanderson foi o melhor jogador do Grêmio naquela Taça São Paulo. Ele foi o melhor jogador do Grêmio. Teve o Elias, teve o Rildo também, mas ele foi o grande nome do Grêmio. Não pôde jogar a final porque estava suspenso. Só que ele só subiu para o profissional do Grêmio de forma definitiva porque o Orejuela machucou. A gente não esquece disso.